Olá, estranhos, tudo bom com vocês no dia de hoje? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque eu tô quase derretendo aqui, vocês não têm noção o calor que tá. Se eu começar a derreter igual o Olaf, por favor, não liguem, tá? Só não precisava ser agora. O vídeo de hoje é muito especial pra mim, porque vamos falar das minhas gêmeas preferidas, que são a Lizzie e a Josie Saltman. Eu sei que parece meio impossível aqui no meu canal, mas existem algumas pessoas que só estão assistindo Legacy e não acompanhou nem The Vampire Diaries e nem The Originals. Então, no vídeo de hoje, eu resolvi fazer um pequeno resumo da história das gêmeas que a gente tanto ama, que é a Lizzie e a Josie. Volta e meia eu recebo alguns comentários do tipo, quem é a mãe dela? A mãe dela é vampira? A mãe dela é bruxa? O que a mãe dela é? Então, lembrando para aqueles que já assistiram a série, este vídeo é apenas um resumo, então muita coisa vai ficar de fora sim, é mais pra inteirar o pessoal em relação à história das meninas. Eu já fiz um vídeo também contando sobre a história da Hope Mikaelson, se você quiser assistir é só clicar aqui. E para os que não assistiram The Originals, eu também fiz um pequeno resumo sobre a história da Freya Mikaelson, que é a tia da Hope, e ela pode aparecer em qualquer momento em Legacy. Então, se você quiser também saber um pouquinho mais sobre a história da Freya, é só clicar aqui no card. Então, vamos começar lá na sexta temporada de The Vampire Diaries, quando o Alaric e a Joe estavam felizes da vida, passando aquele momento maravilhoso no relacionamento, feliz. Eu achava a Joe uma fofa, era uma das minhas personagens preferidas na época. Então, em certo momento, a Joe achava que estava doente, que ela estava com uma intoxicação alimentar, algo do tipo. Gravidez ninguém pensava, né, amigos? Então, depois de toda a treta da Joe com a fusão dos gêmeos, e aí ela dá o seu poder, o Kai acaba falando pra ela que ela está grávida. Sim, ela soube do próprio Kai. Mas até então eles não sabiam ainda que elas eram gêmeas, achavam que era só um bebê. Até que depois que a Joe ela foi atacada pela Lily, quando ela tá prestes a se alimentar da Joe, ela escuta 2 batimentos cardíacos e acaba falando que ela está grávida de gêmeos. Então, obviamente, a treta da vida das gêmeas já começou por aí, quando elas ainda eram um pequeno feto, porque obviamente iriam querer usar elas pra tirar o Kai do poder e aí fazer uma outra fusão ali entre elas. Vocês lembram dessa treta gigantesca que tinha em relação aos gêmeos da família do Kai e da Joe, né? Depois de algum tempo, depois de muita treta, a Joe e o Alaric, eles resolvem se casar. E aí você pensa que vai ser um momento bonitinho, ela tá grávida, aquela coisa fofa, mas não. E é no casamento que começa a grande dor de cabeça da vida do Alaric. Quando o Kai, ele chega no casamento lá, ninguém viu, ele invisível, aquela coisa, e acaba matando a Joe no altar. E aí nesse momento todo mundo pensou o quê? Poxa, ela perdeu as filhas, já era, ela morreu, não sei o que, aquela coisa. A gente não imaginava o que ia acontecer a seguir, né? Lá na 7ª temporada foi revelado pela Valerie que as gêmeas, elas sobreviveram ao ataque do Kai, ou seja, elas estavam vivas. E você me pergunta como que fizeram uma coisa dessa? Acontece que o Gemini Cove, notando tudo que estava acontecendo, acabou realizando um feitiço ali no momento para salvar os bebês do Kai. Então, as meninas estavam vivinhas da Silva na barriga da Caroline. Então, vamos dizer que elas têm 2 mães, porque a Caroline, ela foi uma barriga de aluguel não muito convencional, mas querendo ou não, foi a única mãe que elas conheceram, já que a Joe morreu, elas ainda eram um fetinho na barriga dela ali, aquela coisa, sabe? Mas as tretas não acabam por aí, porque a Caroline, ela ainda corria muito perigo. E foi um momento muito dark da vida da personagem, já que à medida que as meninas cresciam, elas sugavam a magia da Caroline, que é uma vampira. Chegou até o momento que ela tava dessecando real. A Caroline ficou entre a vida e a morte. Como eu já havia explicado pra vocês em um vídeo de Legacy, as gêmeas Saltman, elas não são bruxas convencionais, elas não têm a magia própria delas, então elas sugam a magia de outros seres. E como a Caroline era vampira, elas estavam sugando meio que sem querer a magia de dentro ali da barriga, aquela coisa. Então por isso que a Caroline quase morreu. Até que depois de muita treta mesmo, eles conseguiram salvar tanto a vida da Caroline quanto as gêmeas também, e elas nasceram e vida feliz, só que não. Pra manter a sua promessa pra Joe, a mãe biológica das meninas, o Alaric junto com a Caroline, eles se mudam pra Dallas. E até aí começam a viver uma vida feliz como uma família, que
Assim, eu não gostava muito desse aspecto, não, porque Caroline e a Alaric não tinha nada a ver, né? Foi um momento até que o Alaric começou a confundir os sentimentos e com esse negócio de família e tal, ele começou a achar que estava apaixonado pela Caroline, só que, obviamente, a Caroline não estava muito feliz com aquilo que estava acontecendo. É lógico que ela ama as filhas, que ela ama as gêmeas, ela ama o Alaric, mas aquela vida de família ali junto com a Alaric não era muito uma realidade, era mais que meio que uma ilusão dele, sabe? Só que, obviamente, a Caroline, ela não consegue deixar o passado dela pra trás e num certo momento da série ela acaba fugindo junto com o Stefan, que estava fugindo da Bonnie, mas aí eu não vou entrar em detalhes porque vai entrar treta atrás de treta e aqui a história é só das gêmeas, tá? E aí eu lembro que tem um momento muito fofo que elas, junto com a Alaric, liga pra Caroline porque tá com muita saudade da mãe e isso me lembra muito a realidade que a gente tá vivendo em Legacy, porque obviamente as meninas sentem muita falta da Caroline, principalmente a Lizzie, e aí, gente, ela precisa aparecer em Legacy justamente por causa disso. Só pelo comecinho desse vídeo vocês já podem notar a conexão e todas as tretas que elas passaram juntas, então elas precisam da mãe. Em The Vampire Diaries elas ainda eram apenas crianças, mas todo mundo sabia o quanto elas eram poderosas e a gente vai ver muito disso ainda em Legacy, eu tenho certeza. Então eles resolvem usar tanto a Lizzie quanto a Josie quando a Bonnie tava com sangue venenoso da Rhaena. Então, como elas têm esse negócio de sugar a magia, elas sugam o feitiço que tá na Bonnie, que no final, depois de muita treta, acabou dando certo, né? E as meninas nessa época, elas tinham uma babá, a Celine, que até no momento tava tudo certo, a gente ficava, ela é legal, mentira que eu sempre desconfiei dela, eu falava assim, essa babá não é flor que se cheire, e aí no decorrer da série a gente foi vendo que realmente ela não era a flor que se cheire. Na verdade ela estava usando as gêmeas, descobrimos que ela era uma sereia e tava ali com vários planos e tal, e a gente lembra que a irmã adotiva dela era a Sybil, que aterrorizou a série, né? Foi um momento que quase ninguém gostou, eu também não gostei muito desse negócio, colocaram sereias, aí não tava fazendo muito sentido pra série, mas tudo bem. Eu lembro que ela ficava tentando ensinar as meninas que as almas de pessoas especiais são levadas para o Cade, etc. E como elas eram só crianças, elas faziam meio que tudo que a babá queria, sabe? Como a Alaric, ninguém sabia o que tava rolando, foi uma grande treta. Bom, em pequenos momentos de The Vampire Diaries, elas meio que salvavam o dia, assim, meio que indiretamente, e elas eram apenas crianças descobrindo seus poderes. Tinham muitos momentos que a gente ficava com ponto de interrogação na cabeça, até porque o Alaric e a Caroline não sabia muito o que estava acontecendo com elas, e nem elas mesmas, porque elas eram crianças e é muito poder pra duas crianças só, sabe? Tem até um momento no finalzinho da série que elas conseguem sair da casa lá que tá pegando fogo junto com a Bonnie, que é um dos meus momentos preferidos. Incendiamos. Esmatos, Modus, incendiamos. Esmatos, Modus, incendiamos. E aí no final a gente vê que a Alaric, ele fez a escola Salvatore, que é a escola que a gente viu em Legacy, e é assim que acaba The Vampire Diaries, pelo menos para as gêmeas Saltman. Mas elas também fizeram uma pequena aparição em The Originals também, tanto no momento que mostra a Hope pequena lá, chegando na escola e tudo mais, e a Hayley conversando com a Alaric, mas também um momento muito marcante que foi no final de The Originals, quando elas sugam o poder da Hollow da Hope e colocam no Klaus, que ia se matar pra poder salvar a vida da Hope. Agora vamos a algumas perguntas que as pessoas me fazem bastante e aí eu resolvi fazer nesse vídeo. Muita gente acha que a Hope e as gêmeas elas têm a mesma idade, mas não. A Hope ela tem 17 anos até então e as gêmeas elas têm 15 anos, então elas têm aí 2 anos de diferença na idade. Eu sei, não é uma diferença tão grande assim, e a Julie Plec ela cometeu um erro gigantesco, porque nessa cena de The Originals que eu falei pra vocês que elas apareceram, a Hope ela já tá sendo interpretada pela atriz Danielle, e aí, assim, só se passaram 2 anos depois, elas eram crianças e em Legacy elas já aparecem adolescentes, então eu acho que foi um erro gigantesco que ela cometeu. Ela deveria ter colocado a própria Lizzie Josie, que tá sendo interpretada em Legacy, em The Originals, porque faria mais sentido, mas a gente sabe que foi um erro gigantesco que aconteceu, então a gente finge que não viu, né?
Agora em Legacy a gente tá conseguindo saber mais das personagens e da personalidade de cada uma. Como eu disse pra vocês, se você prestar bastante atenção em The Vampire Diaries, já tinha momentos que a Lizzie, ela tinha os surtos dela, só que não era uma coisa assim que era muito focado, porque Legacy tá focando mais na vida delas, né? Então a gente sabe que a Lizzie é bipolar, que ela é dramática, que ela parece muito com a Caroline nesse aspecto, enquanto a Josie, ela é mais de boa, ela é mais tranquila, ela parece mais o Alaric. Mas sinceramente eu acho que elas estão arrasando em Legacy, não teria nenhum sentido se elas não estivessem na série, eu acho que não teria muita graça, eu acho que elas meio que se completam junto com a Hope. Outra pergunta que me fazem bastante também, eu já meio que respondi em um dos meus resumos de Legacy, que inclusive toda segunda-feira tem resumo do episódio da semana de Legacy, se você quiser ver é só clicar aqui. Que é por que a Lizzie e a Josie, elas fazem magia o tempo inteiro na escola Salvatore se elas são do tipo de bruxa que elas precisam sugar a magia alheia pra poder fazer feitiço e tudo mais. Gente, é óbvio que eles não vão ficar mostrando toda hora de onde elas estão sugando a magia, até porque eu acho que não teriam um pingo de graça se eles fizessem isso. Elas são bruxas sifão, sim, que são as bruxas que não têm a magia própria. Em pequenos momentos a gente vê ela sugando a magia. Vocês podem perceber quando ela pega na mão da Hope e fica vermelhinho ali, que ela tá sugando a magia da Hope. Quando a Lizzie, ela pega na mão do Pedro no episódio que tem o Gárgula também, entendeu? Então eu acho que não faria sentido ficar toda hora mostrando onde elas estão tirando a magia, sabe? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, foi apenas um resumo da história delas, tem muita coisa ainda. Se você quiser saber tudo nos detalhes, é só assistir as últimas temporadas de The Vampire Diaries, porque elas estão lá e elas têm um foco bem legal e elas têm uma importância em vários episódios. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí. E lógico, me siga nas redes sociais, porque estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.